Que a paz e a graça de Deus seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Antes de começarmos com o nosso análise, vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua sabedoria. Querido Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, Teus filhos, neste momento para Te rogar a Tua presença, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua Palavra, não como nós queremos, mas sim como Tu queres, Pai. Em nome de Jesus pedimos tudo. Amém. Bom, tendo pedido a sabedoria que vem do alto, vamos então analisar a nossa lição da Escola Sabatina com o título Judá e Jerusalém. Vamos ler a nossa pequena introdução que diz: há um limite além do qual os juízos de Jeová não podem mais ser detidos. A desolação de Jerusalém nos dias de Jeremias é uma solene advertência ao moderno Israel de que os conselhos e advertências dados por meio de pessoas escolhidas não podem ser desrespeitados impunemente. Então, nós vemos aqui que para tudo há um limite. Hoje em dia, muitas pessoas acham que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e é verdade, Deus é amor, mas elas acham que porque Deus é amor, Deus não tem limites, mas tudo tem os seus limites, por isso está dizendo que há um limite, além do qual os juízos de Jeová não podem mais ser detidos. Não podemos desrespeitar, não podemos desprezar a palavra de Deus, as advertências, as exortações dadas por Deus e ficar impunes. Por isso é tão bom que através da palavra do Senhor nós possamos ouvir a sua palavra. Muita dessa palavra é advertências, são chamados, são exortações, os quais nós não devemos desprezar, para que não aconteça como aconteceu com o povo de Israel, consequências graves por causa de desprezar a palavra do Senhor. Vamos para a primeira parte. O nosso subtítulo diz ingratidão e desobediência. E a nossa pergunta diz: como descreve Deus a ingratidão de Judá para com ele? Qual foi a consequência de tal atitude? Bom, então vamos ver aqui que Deus, ele fala de uma ingratidão que o povo de Judá, ele teve. Vamos somente mencionar algumas partes do versículo que está em Jeremias, capítulo 2, versículo 4 até o 7, o 9 e o 19. Vamos ver algumas partes desses versículos. Diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e se tornando levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou pelo deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém passava e na qual homem nenhum morava? E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando entrastes nela, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. A tua maldade te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê quão mau e amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor
Deus dos exércitos. Então, como descreve Deus a ingratidão de Judá para com ele? Primeiramente, ele fala que este povo nem sequer perguntou onde está esse Deus que nos fez o bem, né? E o Senhor pergunta: que injustiça fiz eu, né? Que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, para se tornarem levianos e para se irem após da vaidade, né? Tudo isso. Então, como é que Deus mostra ingratidão? Como é que a gente sabe que algo é uma ingratidão? Quando nós fazemos o bem para alguém e essa pessoa nos devolve com o mal. É assim. Aqui está dizendo o Senhor que ele tinha feito muito bem para o povo de Israel, para o povo de Judá. Ele tinha derramado suas bênçãos, por exemplo. Ele tinha os libertado do Egito, ele tinha os protegido no deserto, porque diz que andaram por terras onde homem nenhum morava, onde haviam animais que talvez eram selvagens, onde haviam muitos perigos, e no entanto o Senhor os conduziu por aquele deserto, os introduziu a uma boa terra, uma terra que mana leite e mel, né? Deus lhes deu bons alimentos, bons frutos daquela terra. No entanto, o que fez o povo de Israel? Se afastaram do Senhor, se afastaram dele. O que mais? Eles se tornaram levianos, diz ali o versículo de Jeremias, se foram após da vaidade, tudo isso. Então, é assim que o Senhor descreve a ingratidão. Deus derramou as suas bênçãos, deu tudo de bom para o povo, mas o povo não agradeceu. Ao contrário, foi se afastar de Deus, fez se tornarem levianos e ir após a vaidade. Como nos sentiríamos nós como seres humanos se nós fazemos um bem, muito bem para uma pessoa ou para umas pessoas e depois elas nos pagam com mal, depois elas se afastam de nós, não querem nem falar conosco, querem estar com outras pessoas quando você fez tudo por elas? Lógico que nos sentiríamos mal. Quanto mais o Senhor nosso Deus. A próxima perguntinha dentro da uma diz: qual foi a consequência de tal atitude? Ali diz no versículo mesmo, lá diz: a tua maldade te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê quão mau e amargo é deixares ao Senhor teu Deus. Então, as consequências, logicamente, muitas pessoas dizem: mas por que Deus envia tal coisa? Mas por que Deus permitiu tal coisa? Muitas vezes nós temos que refletir: não será que nós estamos sendo desobedientes à palavra do Senhor e a nossa maldade está nos castigando? Ou aquilo que estamos recebendo é consequência da nossa desobediência? Um exemplo daquilo é, por exemplo, quando ficamos doentes. Geralmente as pessoas comem o que sabem que não devem comer, bebem o que sabem que não devem beber e depois, quando adoecem: Senhor, por que eu estou padecendo desta doença? Quando aquilo é simplesmente uma consequência do seu comportamento, da sua desobediência aos princípios divinos. O nosso parágrafo da pergunta número 1 diz: uma recusa de ouvir o convite de misericórdia que Deus estava agora oferecendo atrairia sobre a impenitente nação os juízos que haviam caído sobre o reino do norte de Israel havia mais de um século antes. A mensagem a eles agora era: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra.
Que terrível, né? Então, aí está, simplesmente o Senhor nos dá condição, Ele quer que nós obedeçamos, se nós obedecemos, as consequências serão boas, mas se nós não obedecemos, o Senhor está nos advertindo que algo de ruim acontecerá com nós. Qual é a lição que podemos aprender? Não sejamos como o povo de Israel, não sejamos ingratos. Isso é o pior que pode acontecer na vida de um ser humano. Quando nós somos ingratos é porque nós nem sequer pensamos na bondade que alguém faz por nós. E neste caso, na bondade que Deus faz conosco. Sempre há muitas coisas boas que Deus faz. Desde que amanhece o dia até que anoitece, recebemos as bênçãos do nosso Deus. Não sejamos ingratos. O ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento com o qual nos alimentamos. Se temos uma cama para dormir, é uma bênção de Deus. Se temos uma família que está ao nosso redor, é uma bênção de Deus. Se fazemos uma lista, temos coisas, uma enorme lista de coisas boas que Deus nos dá todos os dias. Não sejamos ingratos. E em especial, o dom de Jesus Cristo, seu Filho amado, quem derramou o seu sangue para morrer por nós. Não sejamos ingratos. Vamos a Ele, peçamos perdão e entreguemos a nossa vida a Ele. Não sejamos desobedientes. A nossa segunda pergunta diz: que duas maldades o povo de Judá cometeu contra Deus? Aqui vamos estar falando aqui de Jeremias capítulo 2, o versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. Vamos ver quais são essas duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas fendidas que já não retêm águas. Cavaram cisternas para si que não retêm águas. Então me deixaram a mim, diz o Senhor, né? O Senhor diz: me deixaram a mim a fonte de água viva. Essa é a primeira falta. E segundo, fizeram cisternas que não retêm águas para eles. O que significa isto? Se afastar de Deus, a fonte de água da vida. A água está representando a vida, logicamente. E essa vida, o único que nos dá é Deus. Ele é essa fonte de vida, né? Mas quando as pessoas procuram ou fazem cisternas que não retêm água, são as coisas, os prazeres deste mundo que as pessoas procuram e dão o primeiro lugar antes que a Deus. Então, isso acaba sendo como uma cisterna fendida que não retém água. O nosso parágrafo diz: somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei. Pai me chamarás, e de mim te não desviarás. Volta, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Que chamado maravilhoso! Ao mesmo tempo, faz perceber que a gente é um pecador, mas ao mesmo tempo nos dá esperança, porque Ele nos chama: volta, filhos rebeldes, eu vos curarei, eu vos sararei das vossas rebeliões, eu curarei as vossas rebeliões. Mas para isso, como diz lá, somente reconhece a tua iniquidade, contra o Senhor teu Deus transgrediste. Convertei-vos, filhos rebeldes. Eu creio que o maior problema que nós temos como seres humanos é reconhecer o nosso pecado, é dizer: sim, verdadeiramente eu errei. Porque quando alguém nos diz algo errado que nós fazemos, quando alguém nos faz abrir os nossos olhos, nós dizemos: não, eu fiz isto por tal coisa, não foi por aquilo, não foi desse jeito, não. E a gente sempre quer se justificar. Isso é muito ruim para a nossa vida espiritual, porque se não reconhecemos a nossa iniquidade, a nossa transgressão, não seremos perdoados. Precisamos ser humildes, confessar os nossos pecados, para que o Senhor possa nos curar das nossas rebeliões, como diz este parágrafo. Não
deixemos a Deus, o qual é a fonte de água viva, e não façamos cisternas fendidas que não retêm águas. Não procuremos a felicidade, não procuremos a salvação em coisas que são passageiras. Pergunta número 3. O que ordenou o Senhor que Judá e Jerusalém fizessem? Como eles responderam? Vamos ver em Jeremias capítulo 6, o versículo é o 16 e o 17, que nos diz: assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas dizem: não andaremos por ele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Que terrível. Então, o que ordenou o Senhor que Judá e Jerusalém fizessem? Ele disse: olhem os caminhos antigos, olhem qual era o caminho passado, vejam qual era esse caminho e andem por ele, e vocês vão achar descanso para a vossa alma. Mas o que eles disseram? Não andaremos. E depois o Senhor diz: fiquem atentos à voz da buzina, à voz da alerta, à voz ao chamado de Deus, né? Neste caso. Mas o que eles falaram? Não escutaremos. Isso está respondendo já a segunda parte da nossa perguntinha, que diz como eles responderam. Eles responderam: não andaremos e não escutaremos. Como é a nossa resposta? Será que nós estamos respondendo como o povo de Israel? Não andaremos pelo caminho antigo, não escutaremos a voz de alerta. Querido irmão, querida irmã, amigo que está me ouvindo, os caminhos antigos são os caminhos verdadeiros. O Senhor nos faz a proposta: olhem para esse caminho e andem por ele, e acharão descanso para as vossas almas. Hoje em dia já querem modernizar o caminho, e as pessoas querem andar não conforme aos propósitos de Deus, mas sim conforme aos seus próprios gostos, conforme a sua própria vontade. Mas esse caminho com certeza não levará à eternidade. Por isso, pensemos e reflitamos. Não façamos como o povo de Israel, que disse: não andaremos e não escutaremos. Mas ao contrário, sejamos humildes. Estudemos a palavra de Deus para saber qual é a vontade de Deus, seja no comer, seja no beber, seja na maneira de vestir, na maneira de falar, que seja a vontade de Deus. E então andemos por esse caminho que Deus traçou por nós, obedecendo os mandamentos do Senhor, e desta maneira encontraremos descanso para as nossas almas. A nota diz: Jeremias chamou-lhes repetidamente a atenção para os conselhos dados em Deuteronômio. Mais que qualquer outro profeta, deu ele ênfase aos ensinos da lei mosaica e mostrou como esses ensinos poderiam levar a mais alta bênção espiritual para a nação e a cada coração individualmente. Jeremias foi o instrumento usado por Deus para fazer o povo voltar para o Senhor. No entanto, nós vemos aqui que o povo de Israel era rebelde e a maioria não obedeceu a esse chamado. Vamos ver agora privilégios perdidos, é o nosso subtítulo. Na pergunta número 4 nos diz: o que explicou Jeremias sobre o motivo pelo qual Deus havia privado suas bênçãos de Judá? Vamos ver, Jeremias capítulo 5, versículo 23 até o 25, vou ler somente as partes mais importantes, que nos diz: porém este povo é de coração rebelde e obstinado, já se rebelaram e se retiram. E lá na última parte diz: as vossas iniquidades desviam essas coisas e os vossos pecados apartam de vós o bem. Olha aí, então o que explicou Jeremias sobre o motivo pelo qual Deus havia privado suas bênçãos de Judá? Qual foi o motivo? Que diz: a rebelião, coração rebelde e obstinado.
se afastando de Deus. Ali diz, as vossas iniquidades desviam essas coisas. Que coisas? As coisas boas. Lá, antes nessa parte diz que o Senhor manda a chuva temporal, a chuva seródia, mas eles não dizem onde está esse Deus, mas eles fazem as suas iniquidades e essas iniquidades desviam as bênçãos de Deus. E diz, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Então, o profeta Jeremias explicou bem claro. É os vossos pecados, as vossas iniquidades que estão afastando de vocês o bem e as bênçãos de Deus. Consequência, isso é consequência de quê? Do que nós já vínhamos falando desde a primeira pergunta, da ingratidão. Porque se novamente nós falamos aqui, recebemos as bênçãos de Deus, e se nós pensarmos nessas bênçãos de Deus, nós não seremos de coração rebelde, obstinado, querendo fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. As consequências do pecado sempre serão graves, né? Aqui nós vemos de que afasta de nós o bem. O parágrafo nos diz, a crise pedia um esforço público e de longo alcance. Jeremias foi ordenado pelo Senhor a erguer-se na corte do templo e falar a todo o povo de Judá que passasse dentro e fora. Não devia ele suprimir uma só palavra das mensagens que lhe fossem dadas, a fim de que os pecadores de Sião tivessem a mais ampla oportunidade possível de ouvir e voltar de seus maus caminhos. Então, Jeremias não deveria esconder a verdade, ele deveria falar as coisas erradas que estavam acontecendo para que o povo tivesse a oportunidade de se voltar dos seus maus caminhos. E essa mensagem serve para nós hoje. Devemos nos voltar dos nossos maus caminhos. Quais são esses maus caminhos? Esses novos caminhos que nós estamos procurando, achando que Deus vai nos aceitar fazendo a nossa própria vontade. Tem pessoas, por exemplo, que dizem, não, o dízimo não é necessário dar. Mas o dízimo está bem claro na palavra do Senhor. Não é como eu interpreto, não é como eu penso, é como Deus pensa. Deus, ele não muda, diz a palavra do Senhor. Eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre. Os dízimos são do Senhor, as primícias são do Senhor, as ofertas voluntárias são do Senhor. Nós devemos pedir a Deus que tire o egoísmo do nosso coração, que possamos devolver e ajudar a obra, porque esta obra de Deus precisa. Deus não precisa de dinheiro, mas a sua obra precisa de dinheiro aqui na terra, e para avançar é necessário isto. Assim também, não só falando de dízimos, primícias e ofertas, mas muitas vezes tem pessoas que gostam de se vestir de uma maneira indecente que não agrada a Deus, mesmo sendo em casa, porque a gente não deve ser crente somente na rua, mas nós devemos ser crentes até em casa, dando sempre a honra e a glória ao Senhor. Então, às vezes pensam que Deus vai aceitar desse jeito, que Deus não vai tomar em conta, mas se não nos arrependermos, e não nos convertermos, e não nos voltarmos dos nossos maus caminhos, então as consequências virão em tudo. Pergunta número 5. Que privilégio perdeu Judá por causa de seu pecado e rebelião contra Deus, conforme descrito pelos profetas? Vamos ver o que nos diz o versículo de Jeremias 4, 9 e 10. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que desfalecerá o coração do rei e o coração dos príncipes. E os sacerdotes pasmarão e os profetas se maravilharão. Então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente este povo e Jerusalém, dizendo, tereis paz, e chegas-lhes a espada até a alma. Que interessante. Vamos para Isaías 48, 17 e 18, que diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil
e que te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então a pergunta é: que privilégio perdeu Judá por causa de seu pecado e rebelião contra Deus, conforme descrito pelos profetas? Perdeu o privilégio de ter a paz que somente Deus pode dar. Diz ali, Jeremias inclusive diz: ah, Senhor, tu enganaste este povo, dizendo, tereis paz, e eis que chega para eles a espada. Mas foi o Senhor realmente que enganou o povo? O Senhor é verdade, ele disse, tereis paz, mas ele dá a condição para ter essa paz. Por isso que lá no livro de Isaías diz: ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, né? E a tua justiça como as ondas do mar. Então, esse privilégio de ter paz perdeu o povo de Israel. Vamos para a sexta pergunta. O que o Senhor proclamou sobre a invasão de Judá e Jerusalém? Quem eram as pessoas do norte que ele iria enviar como um instrumento de juízo? Vou ler só as partes mais importantes que nos diz. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará dos lados da terra. Arco e lança trarão, cruéis são, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Então, o que o Senhor proclamou sobre a invasão de Judá e Jerusalém? Que viriam povos do norte, que seriam um povo cruel, viriam em cavalos, trariam arco e lança, que não seriam misericordiosos, não teriam misericórdia. Agora, quem eram essas pessoas do norte que ele iria enviar como instrumento de juízo? Pela história, nós vemos que era, como diz aqui no nosso parágrafo, um novo poder mundial de todo inesperado. O Império Babilônico estava surgindo a leste e depressa lançando sombra sobre todas as nações. Dentro de breves anos, o rei da Babilônia seria usado como instrumento da ira de Deus sobre o impenitente Judá. Uma e outra vez, Jerusalém seria atacada e invadida pelos exércitos sitiantes de Nabucodonosor. Então já sabemos que essas pessoas do norte eram os exércitos do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Vamos para a pergunta número 7. Que promessa de esperança foi oferecida àqueles que permaneceram fiéis a Deus, mesmo em meio à invasão e ao exílio? Jeremias capítulo 31 e o versículo é o 7, vou ler. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exaltai por causa da cabeça das nações. Fazei-a ouvir, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente com grande congregação voltarão para aqui. Então, qual foi a promessa de esperança oferecida para aqueles que permanecessem fiéis a Deus, mesmo em meio à invasão e ao exílio? Que o Senhor os voltaria a trazer, da onde queira que eles tivessem sido espalhados,
O Senhor os traria, como diz o versículo, eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, que haveriam aleijados, grávidas, de parto, e assim haveria esta grande congregação daqueles que servissem ao Senhor. Nós vemos aqui então, através desta lição, Judá e Jerusalém. Nós vimos que este povo ele foi rebelde, ele não obedeceu e, portanto, Deus não queria mandar esses castigos, mas os castigos chegaram como fruto do seu pecado. O que nós aprendemos através disso, em especial, que eu vejo que nós vimos 3 coisas importantes. Primeiro, ingratidão, ou seja, primeiro as bênçãos que Deus dá para os seus filhos, porque Ele nos ama, Ele dá muitas bênçãos, mas o povo que recebe essas bênçãos, se é ingrato, é rebelde, não obedece os mandamentos do Senhor, um momento, essa misericórdia, esse amor de Deus tem o seu limite. E então Ele permite que então as consequências do pecado do povo venham. Por isso que Judá e Jerusalém foram invadidos por um povo do norte, que eram povos que eram cruéis, que não tinham misericórdia. Que Deus possa nos ajudar a tocar nosso coração, que nós não sejamos ingratos. Vamos pensar mais nas bênçãos, nas maravilhas, em tudo que Deus dá para nós. Vamos meditar também na sua lei e no bem que ela reporta para nós se nós a obedecemos. Assim, não receberemos as terríveis consequências que recebeu Judá e Jerusalém. Vamos fazer uma oração para concluir. Querido Pai Celestial, quantas vezes temos sido ingratos diante das Tuas bênçãos, maravilhas e coisas geralmente muito boas que Tu nos dás cada dia. Temos sido ingratos, não temos sabido, Senhor, Te responder de acordo às maravilhas que Tu tens nos dado. Muitas vezes temos sido rebeldes à Tua palavra, mas nos perdoa, Pai amado. Nos limpa, nos purifica com o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a ser pessoas que Te amamos, que Te servimos e que Te obedecemos, para que não recebemos consequências terríveis como recebeu este povo de Judá, Senhor. Ô Paizinho Santo, fica conosco, enche-nos do Teu Santo Espírito. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.